Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Olha para o irmão que está do teu lado e diz: deixa Deus te usar, irmão. Vai para lá, em nome de Jesus. Eu ia pedir, mas o pastor se adiantou. Amém? Meus irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Deus preparou um momento especial. Eu vim hoje acompanhado da minha esposa, a pastora Camila, que cantou aqui lindamente. Eu vim acompanhado dos meus 2 filhos. Opa! Do Anthony, que tocou violão, e do Elion, que está ali dormindo. Ele está na melhor fase. E eu vim acompanhado também de 2 pessoas que são maravilhosas na minha vida. Eu trouxe a Amanda, que é a razão de nós ter virmos a Cuiabá, de nós estarmos aqui hoje. A Amanda, ela falou assim: Thalisson, só porque você veio choveu. Aí eu logo pensei, quando tiver na época de seca, me traz de novo. Foi só a gente chegar, gente, nós viemos lá do Rio de Janeiro, e nós estamos acostumados com calor, mas o calor daqui é diferente. Aqui não tem explicação para ter um calor desse. É porque o povo é pentecostal, aí queima, eu entendo, glória a Deus por isso. Eu vim para Cuiabá com a missão de fazer a imersão Mente Transformada, que foi realizada ontem, no Hotel Inter Cuiabá. É um projeto que Deus colocou no meu coração, junto com a pastora Camila, de alcançar pessoas que por algum motivo estão fracas na fé, por algum motivo tem algum tipo de barreira do passado, algum tipo de dor que não consegue vencer. E através dessa imersão, nós ajudamos essas pessoas a alcançarem os melhores dias das suas vidas. Foi algo extraordinário o que aconteceu ontem. E eu creio que Deus vai fazer algo extraordinário hoje também. Meus irmãos, esse projeto é um projeto que Deus colocou no nosso coração. Mas não é um projeto fácil de se fazer. Eu conversei com um pastor, e o pastor que muito carinho nos recebeu aqui hoje, e eu quero deixar a minha gratidão. Eu conversei com ele, e ele falou: pode. Nós trouxemos, e eu, pastor, eu vim com pouca fé. Eu trouxe uma caixa de paçoquinhas. Vocês já estão acostumados, porque o pastor ele já tem a distribuidora, eu sigo, eu quase encomendei para levar. Mas a gente trouxe uma paçoquinha, é uma paçoquinha simples, daquela que a gente encontra no mercado. E essa paçoquinha a gente usa para poder oferecer no final do culto, e você ter a oportunidade de me ajudar a viabilizar uma próxima cidade. A gente, através desse valor, através dessa oferta, nós estamos alcançando pessoas para Jesus. Nós estamos ajudando pessoas a superar e a viver. E eu creio que você vai ser uma ferramenta de Deus, em nome de Jesus. No final do culto, vai ter em algum lugar da igreja, a igreja é muito grande, gente. Eu não sei onde vai estar não, mas a gente vai descobrir. E até o final do culto você vai poder ajudar também, tá bom? Amém, glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo em Ezequiel 37. Prometo que você bem rápido e bem sucinto naquilo que Deus colocou no meu coração. Hoje é um culto da família. E eu creio que a tua família vai ser impactada por Deus. Eu creio que a tua casa vai ser impactada por Deus. Abra Ezequiel 37 com fé, na certeza de que Deus vai mudar a tua realidade. Deus não me trouxe do Rio de Janeiro para cá, para você sair da mesma forma que você chegou. Desde quando eu entrei dentro dessa igreja, Deus está falando comigo, que vai fazer grandes coisas no nosso meio. Ezequiel 37. Fique conforme o costume da igreja. Nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 1. Está escrito: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E Ele me fez andar ao redor deles. E eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e que eram sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu
sabes. E ele me disse: profetize para estes ossos. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga: profetiza. Com voz de profeta, profetiza. Mais uma vez, profetiza. Profetiza. E os ossos secos ouçam a voz do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e eis que viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Fecha os teus olhos. Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi lida, Pai, e aonde a tua palavra está, alguma coisa acontece. A tua palavra é a manifestação do teu poder, da tua graça e da tua presença. Manifesta a tua presença neste lugar. Continua falando no coração da tua igreja e muda a realidade do teu povo. Que não venha ser eu, que não venha ser o som dos teclados, que não venha ser a emoção, mas que venha ser a tua palavra. Manifesta o poder que há na tua palavra e fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele: você vai viver. Com voz de profeta, você vai viver. A palavra de Deus em Ezequiel 37. Pastor, quando eu vi o tamanho do altar, eu pensei: eu vou andar 10 quilômetros só nesse altar aqui. Então, a igreja já é de lado. Quem tiver de lá já vai me acompanhando. E quando eu estiver aqui, vocês me acompanham para lá. Você viu que a Camila corre, né? E ela falou assim: Tara, essa minha garganta tá ruim, não deu nem para cantar. Eu pensei: meu Deus, já pensou se tivesse boa? A palavra de Deus em Ezequiel 37 vai falar de uma situação onde o profeta está vivendo uma experiência com Deus. Mas para entender Ezequiel, nós precisamos saber o que de fato está acontecendo com aquela nação. A palavra de Deus no Antigo Testamento, ela é muito clara, e Deus usa os seus profetas para falar com o seu povo. Ezequiel, ele é profeta, e ele é a voz de Deus na terra, mas naquela época o povo não quer ouvir a voz de Deus. Naquela época o povo não está interessado naquilo que Deus está falando. Antes estão vivendo no pecado, na idolatria e no erro. Antes estão colocando a carne e o desejo como governo da sua vida, e se entregando a desejos naturais. O profeta começa a repreender aquela nação, porque profeta de Deus também repreende, profeta de Deus também diz não. E o profeta começa a repreender e direcionar o povo, dizendo: se converte, muda os teus caminhos, direciona os teus passos, eis que o Senhor é Deus. E nessa visão, nós vamos ter um retrato da nação de Israel. O texto começa dizendo que Ezequiel é levado ao Senhor, pelo Senhor, a um vale que estava cheio de ossos. Isso já começa a conflitar conosco, porque a geração do século 21, eu creio que em Cuiabá nós não temos isso, mas a geração do século 21 normalmente quer ser levado para lugares de honra, nunca para vale. A geração do século 21 nunca quer ser levada para o confronto, nunca quer ser levado para uma situação onde é desagradável para o corpo natural. A vista não é bela, mas a mão do Senhor o levou. E o texto vai dizer que a mão do Senhor o deixou lá. A mão do Senhor o leva e o deixa lá. Olha que confronto para o profeta.
Quando nós temos no Antigo Testamento referências de profeta, nós vamos nos lembrar de Elias, Eliseu, homens que caminhavam com Deus e tinham autoridade. O ministério de Elias e Eliseu é marcado pela voz do Senhor, de forma que eles estão habituados a ouvir a voz do Senhor frequentemente. É a referência de profeta. Israel está acostumado com um profeta que ouve a voz do Senhor, que caminha com o Senhor. E Ezequiel é um profeta como esse, que tem intimidade com Deus, que faz as coisas que o Senhor pede, que é um homem obediente. Mas nós vamos ver um homem obediente, que caminha com o Senhor, que tem intimidade com Deus, sendo levado para um vale e sendo deixado lá. Quantas vezes a gente olha para Deus e fala: Deus, eu sou obediente, Deus, eu ouço a tua voz, Deus, eu faço a tua vontade, eu sou fiel nos meus dízimos, Deus, o meu coração é quebrantado. Mas na hora que a adversidade bate na porta, a gente pensa: o Senhor me abandonou. A gente pensa: o que foi que eu fiz para estar passando pelo que eu estou passando? Por que que eu estou vivendo um vale se eu sou obediente? Por que que eu estou vivendo um vale se eu sou profeta? E começa a gerar um conflito dentro de nós, no sentido de: eu oro por pessoas para receberem algo, elas recebem e eu não recebo. Parece que eu ouço a voz do Senhor dizer para mim e para você hoje: tem orações que você faz que eu uso você para entregar algo para alguém, quando na verdade você gostaria de estar recebendo. É a mão do Senhor te levando para um vale, é a mão do Senhor te colocando num ambiente, é a mão do Senhor te movendo, é a mão do Senhor trabalhando. Eu me lembro de Romanos 12:2, que vai dizer: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma mente transformada, assim como eu ensinei ontem, é ter a certeza de que eu não sei, mas eu confio nele, porque a vontade dele é melhor do que a minha, o querer dele é melhor do que o meu. E ele está no controle, mesmo quando eu não vejo. Repare que a mão do Senhor, porque é a mão de Deus, o deixou lá. Agora a cena que Ezequiel está vivendo é um vale. Ele observa o vale e ele está vendo que está cheio de ossos, e os ossos estão na superfície do vale. E a mão de Deus o deixou lá. Aqui tem alguns pontos que a gente precisa compreender. O primeiro: não é natural, não é normal. Que bom te ver. Sou grato a Deus pela tua vida. Não é natural, não é normal ossos secos estarem na superfície, porque osso seco vai falar de algo que já morreu. Osso seco vai falar de algo que um dia teve vida e já não tem mais. Só que posso ser profeta de Deus? Posso falar algo de Deus para a tua vida? Deus nunca vai enterrar o que Ele ainda pode usar. Deus nunca vai enterrar aquilo que Ele pode usar. Tá osso, tá seco, tá desfazendo, mas ainda é ferramenta de Deus. Tá osso, tá seco, se pegar desmonta, mas ainda é ferramenta de Deus. No meio daquele vale, nós temos ossos. No meio daquele vale, nós temos morte. Mas no meio daquele vale tem um profeta. E no meio do vale, nós temos a opção de ser osso ou ser profeta. Quantas pessoas não passaram por aquele vale e talvez viraram osso como os outros ossos? Quantas pessoas não passaram por aquela situação e talvez viraram esqueleto e morreram naquele lugar? Tem vales que nós enfrentamos, que nós olhamos, os outros passamos e pensamos. Outros passaram por aqui e padeceram, e morreram, e perderam. A minha mãe casou e se divorciou. O meu pai casou e se divorciou.
eu vou me casar e vou me divorciar também. A empresa do meu amigo abriu e fechou, se eu abrir o meu CNPJ vai fechar também. Nós olhamos para situações, nós olhamos para o contexto e pensamos, se todo mundo viveu isso, a chance de eu viver é muito grande. E quando você se compara a todos, você está se colocando no lugar de osso. E eu lembro de Gênesis, Deus não te chamou para ser osso. Deus não te chamou para ser pó. Pelo contrário, Deus pegou o pó da terra e te fez profeta. Deus pegou o que não era nada e colocou um espírito dentro de você. Deus pegou o que não tinha solução e te fez colocar de pé. No meio do vale, os ossos estão sequíssimos. E o profeta, ele está vivo. Não sabe o que está acontecendo, mas está vivo. Está perdido de tudo, mas está vivo. Lá no Rio a gente fala, está sem eira nem beira. Mas está vivo. Talvez você chegou aqui hoje na condição de profeta. Qual condição, pastor? Eu não sei como eu vou sair dessa situação. Eu não sei como eu vou vencer isso. Eu não sei como eu vou romper com isso. Eu não sei. Mas o meu coração ainda está batendo. Eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu só vejo dor e morte. Mas o meu coração ainda está batendo. Eu olho para a circunstância e eu não vejo saída, mas o meu coração ainda está batendo. Eu sinto o meu coração pulsante. E raciocine comigo. Se a mão de Deus o deixou lá, como o Senhor está falando com o profeta? Já parou para pensar? Quando nós lemos o texto, o que nos passa a intenção é que o profeta está sozinho. Mas o versículo seguinte vai dizer: ei, profeta, poderão viver esses ossos? Repare que a voz do Senhor não está ecoando para o vale. Tem gente que já está entendendo. Repare que a voz do Senhor não está ecoando para o ambiente, mas a voz do Senhor está ecoando para o profeta. É Deus falando comigo e com você. Tem gente do teu lado que não vai ouvir, mas você vai. Tem gente do teu lado que não vai entender, mas você vai. A voz do Senhor ecoa dentro do profeta. Porque em ambiente de morte, ambiente de dor, se a voz do Senhor se manifestar, aqueles ossos vivem, antes mesmo do profeta falar. Seja sincero, quem é mais poderoso, o profeta ou a presença de Deus? Quem é mais poderoso, o Deus que fala conosco ou a minha voz? O Senhor. Por que Deus fala com Ezequiel? Porque tem coisas que cabe ao Senhor fazer, mas tem coisa que está na mão do profeta. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: Deus está te chamando de profeta hoje. Olha para o irmão que está do teu lado e diz: Deus está te chamando de profeta. Tem coisas que é para Ele fazer, mas tem coisa que está na palma da tua mão. Tem coisa que é para Ele fazer, mas tem coisa que é para você. Cutuca ele carinhosamente e diz: ei, profeta, profetiza. A voz do Senhor diz: profetiza a esses ossos. Não está mandando colocar a mão no osso, não está mandando tentar juntar, não está mandando pegar band-aid para colar, está mandando profetizar. E eis o problema grande da minha geração: a gente faz tudo, menos profetizar. A gente quer juntar osso com osso, a gente quer colocar mão com mão, pé com pé, a gente quer tentar encaixar e organizar, a gente quer se desdobrar, enquanto Deus está falando: é só profetizar, é só abrir a tua boca,
Esse mal está se levantando porque você ainda não abriu a boca. Você está num culto como esse e ainda não abriu a boca. É só profetizar. A voz do Senhor diz: profetiza. E o profeta abre a boca? Não. Primeiro ele vai ouvir o que ele vai profetizar. Se fosse no século 21, já ia começar: Senhor Deus Altíssimo, Pai Poderoso, Onipresente, Onipotente. Porque a gente quer florir. A gente gosta. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer: é mais simples do que parece. A gente quer maquiar o que está acontecendo. Na nossa concepção, nós queremos colocar palavras bonitas nas orações. Nós queremos colocar algo que possa ajudar a mão de Deus a se mover. Enquanto hoje Deus está falando comigo e com você. Basta fazer o que eu disse. Profetiza. E assim diz o Senhor: ossos secos. E assim diz o Senhor. E assim diz o Senhor: ossos secos. Coloca a mão no ombro de quem está do teu lado e diz: ossos secos. Diz: projetos falidos. Diz: casamentos frustrados. Empresas doentes. Voltem à vida. Diz: assim diz o Senhor: voltem a viver. E o profeta começa a dizer: irmão, e eu vou te dizer, eu estou todo arrepiado nesse altar. Eu estou todo arrepiado nesse altar. Aquele vale, até o profeta chegar, podia ser até um cemitério. Mas quando ele começa a profetizar, meu irmão, a palavra vai dizer que um vento começa a soprar por aquele vale. Um vento começa a se manifestar sobre aquele vale. E os ossos que antes eram secos, sequíssimos, desfalecendo, começam a se mover. Ainda é osso, mas está se mexendo. Ainda é osso, mas está se organizando. Ainda é osso, mas está se juntando. E o texto vai dizer que osso por osso, mão com mão, pé com pé, todos vão se organizando. Primeiro os ossos se juntam, porque a gente pensa que quando a gente profetiza vai ser como um estalar de dedos. E aconteceu. Na verdade, Deus está falando: enquanto você profetiza, eu me movimento. E a primeiro momento é mais assustador do que a cena anterior. Eu não sei você, apesar que o povo cuiabano é um povo de fé. Eu não sei você, mas se eu vejo um monte de osso se movendo para um lado e para o outro, é um ambiente onde eu fico preocupado. É um ambiente onde mexe conosco. Imagine a cena. E é uma cena literal. O osso com osso está se movendo. Pé com pé, mão com mão. E quando você olha, antes você via ossos bagunçados, agora você vai ver o esqueleto montado. Parece pior do que o que era antes. Porque nem sempre as coisas vão melhorar assim que você abrir a tua boca. Pode ser, e isso vai doer, mas vai sarar. Pode ser que primeiro piore um pouco. Pode ser que primeiro pareça que vai ficar pior. Mas tem de bom ânimo. Creia somente, sabe por quê? Antes era osso seco.
Mas depois que o profeta começou a profetizar, a presença de Deus parou de se manifestar dentro e começou a se manifestar no vale. Antes manifestava dentro do profeta, agora está movendo no vale. Está ficando mais difícil, mas está movendo no vale. Está ficando mais complicado, mas está se movendo, já é no vale. Isso gera um confronto dentro de nós, porque a gente vem num culto como esse, e eu sei que você foi pego de surpresa. Talvez você nem sabia que eu e a Camila estaríamos aqui hoje, ou você nem nos conhecia. Imaginou que seria um culto comum, mal sabia que ia encontrar dois malucos lá do Rio de Janeiro, que sente frio no calor. Olha isso. Vocês falaram que está frio aqui, querendo colocar coberta, eu estou derretendo, não estou aguentando mais. A Amanda falou para mim, está fresquinho, 35 graus. Eu falei, não é possível, Deus. Talvez você foi pega de surpresa. Você não sabia o que iria acontecer aqui. E você gera uma expectativa no teu coração de que quando você vai chegar em casa, e o teu vale de osso seco que ficou lá, você vai profetizar e já vai estar tudo bem. Mas posso te falar algo? Pode até estar pior, mas a presença, o vento, a graça está se movendo lá. A glória está enchendo lá. A manifestação da presença de Deus está entrando lá. Parou de manifestar somente em você e está se manifestando aonde você está. Está se manifestando perto de quem você ama. Está se manifestando aonde você trabalha, no teu negócio, no teu relacionamento. Está se movendo. E o texto continua dizendo: vamos colocar tendão, vamos colocar carne. Se osso já dá medo, com carne então fica um negócio mais difícil ainda. Eu descobri que eu não nasci para a área da saúde, porque se eu ver sangue, eu sou igual aquele galinho do Tá Dando Onda, já viu? Eu não posso ver sangue senão, desmaiar eu não desmaio não, mas eu não gosto não. Imagine a cena, um monte de corpo, um monte de tendão, um muito numeroso exército, mas é só carne, é só tendão. A sensação de morte fica ainda maior, porque no começo, quando Ezequiel chegou, parece que a morte passou há muito tempo. Quando fala osso sequíssimo, você pensa, um dia teve vida, mas já morreu há muito tempo. Agora, quando você vê um exército de pessoas sem vida, você fala, morreu foi agora. A morte passou, foi aqui, ó. Há 5 minutos eu tinha pegado a morte aqui. A sensação que nós temos é que a morte já estava naquele ambiente, de uma forma mais presente. O texto vai dizer, profetiza a pele. Agora nós temos um vale, que já não é mais vale de ossos secos, é vale de cadáver, é vale de quem morreu, é vale assustador. Se fosse para gravar um filme de terror, era um excelente vale. É um vale, é um cenário de morte, e parece que a morte chegou agora, mas ainda tem presença. E aí o Senhor, Ele muda toda uma realidade. E Ele vai dizer, colocarei o sopro do Espírito e viverão. E eles vão voltar a viver. Só que o que me chama a atenção é que antes do sopro do Espírito chegar, houve-se um processo. E esse processo, ele conflita comigo e com você. Existe uma passagem na Bíblia que vai falar de Jairo e sua filha. E o texto de Jairo vai nos contar uma história, que uma grande multidão o acompanhava, e ele caminhava no meio da multidão junto com Jesus, quando uma mulher do fluxo de sangue
toca na orla, você conhece a história, ela é curada. Durante o milagre daquela mulher, a notícia ruim chega, falando: tem morte lá na tua casa, Jairo. Tem morte lá na tua residência, Jairo. E a notícia não combina com a presença, porque quem está caminhando com Jesus nunca espera receber a notícia de morte. Mas a notícia bateu na porta. Jairo, em silêncio, continua caminhando com Jesus. Até que Jairo, Jesus e a multidão vai chegar na casa de Jairo. Olha isso. Olha isso, pastor. Imagine a cena. Uma multidão está chorando pela morte da menina. Uma outra multidão está junto com Jairo e Jesus, acompanhando para esperar o que vai acontecer. Quando uma multidão se junta com outra multidão, não se torna duas multidões. Na verdade, se torna uma multidão ainda maior. E quem está chorando, quando se junta com a multidão que está acompanhando Jesus, e Jairo começa a rir. Não é normal isso acontecer. Eles estão rindo porque Jesus olhou para Jairo e disse: essa menina somente dorme. Sabe o que me chama a atenção? Essa multidão que está acompanhando Jesus, que está acompanhando Jairo e que se juntou com a multidão que já estava na casa, é semelhante à multidão que está no meio do vale de ossos secos. Está perto da presença, mas está morto. Está caminhando com a presença, mas está morto. Tem cheiro de presença, mas ainda está morto. Jairo, ele não dá ideia para a multidão. Antes ele vai entrar dentro da casa. Vai fechar a sua porta. Porque tem guerras que a multidão só te atrapalha. Tem situações que a multidão só vai te jogar para baixo. Ei, é Deus falando com você mesmo: eu estou tirando a multidão do teu lado. Você só não prosperou porque você está aliançado com multidão. E multidão na hora da tua dor está rindo em vez de te apoiar. Quem tem coragem de rir do teu luto não merece caminhar contigo. O texto vai dizer que quando Jairo entra dentro da casa e fecha a porta, vai estar Jesus, a família, alguns discípulos, e Jesus vai ao encontro daquela menina. Você conhece o texto, e a história diz: Jesus libera uma palavra, Talita Cumi, que significa se levanta. Dentro da casa de Jairo havia um ambiente de morte, enquanto Jesus não tinha liberado uma palavra. E a palavra que é liberada é Talita Cumi, que significa menina, se levanta. O texto vai continuar e vai dizer que ela se põe de pé e começa a andar. Mas a palavra diz só levanta. Eita, o tecladista está ligado comigo aqui, ó. O texto diz: se levanta. Ela se levanta e começa a caminhar. Aí eu quero imaginar com você. Eu não sei você, irmão, mas existe um povo fofoqueiro no Rio. Aqui em Cuiabá não tem, não manifesta. Diga glória a Deus. Fala, não é comigo. Imagine a cena, pastor, porque o texto está dizendo que ela está caminhando. Quando o meu filho caminha, automaticamente ele estende a mão para mim. E ele segura na mão do pai. É uma menina, está segurando na mão do seu pai. Estou conjecturando. Alguma hora, enquanto essa menina está caminhando, vai ser necessário a porta da casa se abrir. E quando a porta da casa se abre, pastor, quem está do lado de fora? Quem está do lado de fora? A multidão. E o que a multidão estava fazendo? Mas vai ter que ver você caminhando com o milagre.
Vai ter que ver você andando com a tua promessa. Vai ter que ver você caminhando com a tua bênção. Riram, não acreditaram, falaram que era impossível, mas vão ter que olhar o teu milagre. Vai chegar perto, encostar e falar: eis que o Senhor é contigo. Eis que o Senhor é contigo. Aí você me pergunta: pastor, o que tem a ver Jairo com o vale de ossos secos? Tudo a ver. Porque quando a presença de Deus se manifesta, o que era exército morto se torna a ter vida. Nessa história que eu preguei, você se coloca no lugar do profeta. Nessa história que nós pregamos, nós nos amamos colocar no lugar de Ezequiel. E de fato, você é um Ezequiel. Você é um profeta de Deus. Só que a multidão de ossos secos anseia pelo sopro da vida. E como profeta de Deus, a tua missão nessa terra é simplesmente mostrar para a multidão de ossos secos que é possível viver. E como é que eu faço isso, pastor? Deixando manifestar do lado de fora o que você carrega do lado de dentro. Deixando fluir do lado de fora o que dentro de você está transbordando há muito tempo. Hoje o vale pode ser a tua casa. Hoje a multidão pode ser a tua família. Mas a tua missão como profeta é proporcionar à multidão um encontro com aquele que pode trazer vida. Eu não sei você, mas eu vim aqui nessa noite com autoridade de profeta para declarar: você vai ter um encontro com aquele que proporciona vida. Você vai ter um encontro com aquele que derrama vida. Você vai ter um encontro com aquele que é cheio da vida. Eu quero que você se coloque de pé. Nós vamos clamar. Clamar por quê, pastor? Por bênção? Por carro zero? Você vai clamar por vida. Você está vivo. O teu coração está batendo. Parece que não tem jeito. Talvez você chegou aqui na condição de quem estava morto. Mas hoje Deus está derramando vida sobre você. Hoje o que Deus está fazendo contigo não é entregando chave de casa, não é entregando chave de carro, é falando: eu estou me encontrando com você. Eu estou me encontrando com você. Essa noite estava marcada na agenda de Deus para você ter um encontro com a presença. Essa noite estava marcada na presença de Deus para você ter um encontro com aquele que traz vida. Sinta a graça de Deus